Olá, amigos da Paranormal Ataque. Hoje, primeiro episódio do tão aguardada série EQM, Experiência de Quase Morte. Mas o que é uma EQM? Segundo a ciência, EQM não passa de um aumento considerável dos estímulos de neurotransmissores, como a endorfina e mais alguns hormônios, com a função de aliviar o sofrimento e a dor e o estresse, a fim de preparar o corpo para a morte. Para a ciência, essa absurda quantidade de hormônios que invadem o cérebro no momento da morte causam alucinações auditivas e visuais, alucinações como estar fora do corpo e como se o tempo e espaço estivessem distorcidos, só que para os espiritualistas e, principalmente, as pessoas que passaram por essa experiência de ter a sua morte clinicamente atestadas durante cirurgias ou emergências, a história não é tão simples assim. Pessoas que tiveram parada cardiorrespiratória, que durou de segundos até minutos, descreveram experiências muito parecidas, algumas breves, outras muito complexas. Mas o que é mais comum em todas essas pessoas é que elas nunca mais viram a vida da mesma maneira. Os relatos que de quem passou por uma EQM têm muitos pontos em comum. Muitos se viram fora do corpo e assistiram os médicos lutando para trazê-los de volta à vida. Já outros viram parentes e amigos já falecidos que vieram conversar e mandar mensagens. Há ainda aqueles que tiveram experiência de sair do corpo e viajar por lugares que eles nunca viram antes. Ou andaram pelo hospital e viram seus familiares desesperados aguardando notícias. Como pessoas do mundo inteiro ao longo de décadas, muito antes da internet e do fácil acesso à informação, relataram experiências muito parecidas, mesmo sem jamais ter tido contato na vida com as outras pessoas que passaram pelas mesmas experiências. Existe um médico que há 40 anos se dedica a encontrar respostas para essas perguntas e seu nome é Dr. Raymond Mood Jr., que além de pesquisador desse fenômeno, ele é o criador da expressão EQM, Experiência de Quase Morte. A sigla apareceu em seu primeiro livro sobre o assunto no ano de 1975, e seu livro é um best-seller mundial com 13 milhões de livros vendidos. Dr. Mood entrevistou milhares de pessoas ao longo de 40 anos em busca de respostas de uma visão científica. As pesquisas deixaram cientistas e médicos divididos. Não há um consenso entre eles se a EQM é um acontecimento sobrenatural, onde o espírito deixa o corpo e pode ver como é a vida do outro lado e tem a oportunidade de voltar e contar como o mundo é e o que ele viu, ou se é uma descarga química de hormônios que entorpeceram o cérebro a fim de transformar o fim dessa pessoa e preparar o corpo para um descanso final. Agora vocês vão assistir a primeira entrevista de uma pessoa que teve uma EQM e tem atestados médicos confirmando. Eu pedi para que vocês assistam com o coração e a mente abertos, pois é um caso real e o nosso entrevistado gentilmente vai dividir um dos acontecimentos mais importantes da vida dele com todos vocês. Por isso, deixe seu like, se inscreva no canal e se quiser ouvir o áudio da entrevista, se inscreva no nosso grupo de WhatsApp, que o link vai estar na descrição. E sigam a gente no Instagram, @paranormalataque59. Lá sempre estamos postando novidades e avisando os lançamentos dos novos vídeos. Até breve. 1, 2, 3. Olá, amigos da Paranormal Ataque, estamos aqui num dos vídeos mais esperados, pedido por muita gente, que é o Experiência Quase Morte. Vocês acabaram de ter a nossa introdução, explicando o que é o EQM, e agora a gente vai falar aqui com o Luiz Fernando. Ele passou por essa experiência e é uma das poucas pessoas que aceita contar isso para a gente, porque não é uma coisa fácil, pouca gente passa, menos ainda aceitam falar. Então vamos ouvir com a mente e o coração aberto. Se você não concorda, seja gentil no comentário. Se você não gostou de alguma coisa, reclame com a gente, não com o convidado, tá bom? Vamos começar aqui. Luiz Fernando. Pode falar. E aí, como é que foi isso? Quando foi que isso aconteceu? Então, eu tive essa experiência, né? Bom, meu nome é Luiz Fernando, deixa eu apresentar para o pessoal. Se apresente, por favor. Meu nome é Luiz Fernando Bezerra, sou de Araçatuba, interior de São Paulo, tá? Agora eu tenho 50 anos, casado, 2 filhas, 2 netos. 2 netos. 2 netos, um casal. Um menino de 12, vai fazer 12 e uma nenê de 8 meses, 9 meses, fez ontem. Que legal.
E aí, estamos aí, vivendo, graças a Deus, né? Acho que as coisas estão começando a normalizar, né? Por um período que a gente passou aí. Acho que difícil para todo mundo, né? Não teve alguém que pode falar que foi um momento tranquilo, que não foi. Não foi mesmo. Mas eu tive essa experiência, vou compartilhar com vocês. Eu já vou começar a falar. Sim, Eu trabalhava no supermercado, né? Era promotor de vendas. E aconteceu que eu fui subir uma escada no mercado, depósito do mercado, e aí, quando eu estava lá em cima, a escada tombou. E aí, para não cair, eu segurei no caibro, né, no telhado. Aí teve rompimento total de tendão no ombro aqui, né? Certo. E aí fiquei quase um ano afastado, porque por conta não tinha plano de saúde, por conta também da pandemia. E o custo da operação ficou em torno de quase R$ 25.000. Então, não esperava passar por esse, mas tudo tem seu, acho que tudo tem o propósito da vida da gente, né? Por fim, graças a Deus consegui, demorou quase um ano, mas consegui juntar o dinheiro e fui para a cirurgia no dia 4/12 de 2020. Numa sexta-feira. Me internei por volta das 7 horas da manhã. Era para começar umas 9 horas, mas atrasou um pouquinho. Eu fui para a mesa de cirurgia por volta de umas 11h30. O médico falou para minha esposa que era uma operação rápida, coisa de 1h30. Porém, a minha operação demorou 3h30. Ele fala que eu dei um pouco de trabalho. Ele falou para minha esposa que eu dei um pouco de trabalho. A princípio, depois eu vou compartilhar. Ele falou que eu acordei no meio da cirurgia. Eles tiveram que aplicar 2 vezes a anestesia geral para finalizar o processo. E aí fez a operação, tudo normal, né? Demorou esses 3h30. Eu fui para o quarto de recuperação. Ficou minha esposa, minha mãe e minha irmã em outro ambiente aguardando a minha volta. E aí terminou a operação, por volta, acho que era quase 3 horas da tarde, acho que era. 2h30, 3 horas. Aí a enfermeira foi lá e falou para minha esposa, olha, já terminou, tá tudo bem. Ele já está no outro quarto ali de recuperação. Porém, ele ainda não acordou. A minha esposa, a enfermeira fala, né? Isso tudo que eu estou comentando aqui com vocês foram que elas também me relataram, tá? E aí a enfermeira falou para minha esposa assim, ó, ele ainda não acordou. Porém, ele tá falando umas coisas lá assim de alface, de tomate. Aí até minha esposa falou assim, então ele tá bem. Ele tá falando em comida, ele tá bem. Gordinho assim, né? Você já viu. Aí ela falou assim, então ele tá falando de comida, ele já tá bem. Aí a enfermeira falou assim, ó, se vocês quiserem, eu trago ele aqui pro quarto que vocês estão, ele fica aqui com vocês. Aí ela falou, não, pode trazer, deixa ele aqui com a gente, a hora que ele acordar, né, ele tá aqui. Aí eu vim para esse quarto. Quando chegou nesse quarto, aí que elas começaram a perceber. Porque eu falava assim, tomate, alface, que bonito, tal. Aí, de repente, eu falo assim, oi, vô. Oi, vô, o senhor aqui, né? Aí as três já, opa, vô, né? Aí falei, meu vô, Zé Flauzino. Falei, oi, vô, Zé Flauzino, o senhor aqui, cuidando dessa horta? Aí eu pego e falo, tudo isso, eu vou relatar e depois, lógico, você vai perguntar, foi um diálogo. Porque certo. Eu falava, né, dava pausa, quer dizer, elas falaram para mim assim, que era um diálogo. Você perguntava, você falava, parece que alguém perguntava e você respondia. E eu peguei e falei, não, Ivo, o senhor aqui, né, como o senhor aqui nessa horta, que horta bonita. Aí diz que passa um pouquinho, eu pego e falo assim, não, vô, essa horta não é para mim, não. Por quê? O meu vô fala assim para mim, oi, Fernando, tudo bem? Eu tô aqui nessa horta e essa horta a partir de hoje é sua.
você que vai cuidar dela. E eu pego e falo assim pro meu avô, não, vô, essa horta não é minha, não. Essa horta é sua e o senhor que vai ficar aí cuidando, eu não vou ficar hoje aqui, não. Aí ele pega e fala assim, não, tudo bem. E abaixou assim, continuou mexendo ali no alface. Esse lugar, vamos lá, a hora que eu fui, eu lembro que alguém segurou a minha mão, uma pessoa de branco, e me levou assim num corredor, um corredor meio escuro. E quando eu chego nesse lugar, é uma grande horta. Uma grande horta assim, de um lado é uma horta muito, muito verde, alface, tomate, sabe, uma planície assim subindo, como se fosse uma montanha. E vários canteiros, né? E várias pessoas trabalhando, várias pessoas vestidas de branco, uns tinham uns lenços na cabeça branco, uns não tinham. E eu via eles nitidamente assim, colhendo, né? Pegando as alface, tomate, cenoura, pegando as coisas assim. E do outro, tinha uma estrada, e do outro lado era um belo jardim. Flores predominantemente amarela, bem forte, um amarelo bem bonito. E aí quando eu chego, eu vejo aquela horta, né, eu fico, né, nossa, nunca vi isso, falei, né. E assim, do nada, eu viro assim, coisa assim, né, e vejo meu avô agachadinho, aí ele olha pra mim e fala, eu falo, vô, o senhor aqui, né, cuidando dessa horta? Aí ele fala, Fernando, eu tô aqui e essa horta aqui é pra você, né, a partir de hoje você vai tomar conta. Aí eu falo pra ele, não, eu não vou, essa horta não é minha, não. Essa horta é sua, o senhor que vai cuidar. Aí ele fala, não, então tá bom. E continua ali, trabalhando ali. Aí, nitidamente, assim, eu já vejo o meu sogro, o Levi. Levi faleceu, o meu avô faleceu em 1972. O meu sogro, que é o Levi, faleceu em 1989. Aí eu vejo o Levi, até assim, né? Falo, Levi, se aqui também, cara, né? Nitidamente assim, do jeito que ele era, camisa branca, cabelinho branco. Aí ele fala também, tô aqui, né? Só cumprimenta assim. Também não me fala nada, só me cumprimenta, abaixa a cabeça, dá uma risadinha assim. E eles ficam, eles não saem, eles vão ficando assim, sabe? Vão formando como se fosse uma meia-lua. Aí veio, eu já vejo minha avó divina. Minha avó divina faleceu em 94. Com a minha avó divina eu conversei bastante. Ela veio, ela falou, oi Fernando, tudo bem? Tudo bem? Aí ela falou assim pra mim, você tem alguma raiva da avó, algum problema com a avó? Eu falo, não vó, por quê? Não, porque quando você era pequeno, você lembra que a avó te bateu com o facão? Quando eu fui na beira de um poço, sim. E acho que pra mim não cair, ela chegou assim com o facão e deu uma lambada assim na minha bunda e me tirou, né? Aí eu falo, eu lembro disso. Aí eu falo, não, vó, eu sei que a senhora me fez isso pra correção, que a senhora tava me protegendo, não tenho nada contra a senhora não, né? Não tenho nada. Aí ela fala, então tá bom, né? Aqui a avó ficou preocupada pra você cair lá no poço. Eu falei, não, tranquilo. Aí ela me falou várias coisas de uma casa que eu morei aqui em Araçatuba, na rua Aguapeí. Nós moramos bastante tempo nessa casa. Meu pai era padeiro e ele trabalhava na padaria na frente da casa, né? Só atravessar a rua. E teve um episódio comigo, quando eu era nenê, que um dia de madrugada a minha mãe acorda e não me vê no berço. Não me vê no berço e começa a gritar e aquele apavoramento todo e grita meu pai diz que meu pai veio correndo, veio os outros padeiros, tudo, na pessoa que estava sendo assaltado lá dentro de casa. E aí entra todo mundo correndo e ela grita, o Fernando sumiu, o Fernando não tá no berço, roubaram o Fernando. Aí meu pai entra no quarto, vai lá no berço, o Fernando tá no berço. Aí minha avó fala isso pra mim, minha avó fala assim, ó, você lembra disso que os seus pais te falam, tal? Eu lembro, falo, isso aí eu lembro. Ela falou, então, aí minha avó fala assim, realmente, você não tava lá no berço, você já veio aqui quando você era nenê, mas aí você voltou. Eu falei, nossa, né, interessante, falei, ela falou, não, mas fica tranquilo, isso aí foi coisas que aconteceram pra
pra gente aprender, né? Aí logo eu já vejo o meu primo Luiz. Meu primo Luiz morreu em 89, afogado. O Luiz veio, chegou assim, fala oi, né? Eu falo oi, era um primo bem chegadinho meu assim. Só cumprimento, dá um abraço também, mas não fala nada. Aí após o Luiz veio um amigo meu, o Marcos. O Marcos morreu em 2015, soterrado, aqui em Birigui. Ele era empresário no ramo de terraplanagem. Ele encostou no barranco, o barranco cedeu e infelizmente faleceu. E com o Marcos, disse que aí eu choro bastante. Eu falo pro Marcos assim, nossa Marcos, você não era pra você ter ido embora, né? Era pra você ter ficado com a gente. E, né, você disse que esse momento assim, disse que eu chorei na cama assim. Eu fazia o gesto de abraçar, assim, disse que eu abracei ele assim, e disse que eu fiquei vamos dizer aí, uns 5 minutos chorando, abraçado com ele, e ele também lá chorou bastante comigo. E aí, ele falou, não, mas fica tranquilo. Aí ele parou assim, aí veio a Maria. A Maria é sogra da minha irmã. Com a Maria também eu converso bastante. Ela pergunta sobre o seu Jorge, que é o marido, pergunta sobre o Mazinho, que é um filho que está no Japão, pergunta sobre o outro filho, Jorge. Eu falo, não, eles estão tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo beleza. Aí com a Maria, eu dou uma advertência para ela. Eu falo assim para Maria, Maria, para de perturbar a minha sobrinha Larissa. A Larissa é minha sobrinha, neta da Maria. Sim. A Larissa relata sempre para nós, assim, relatava que a Maria, ela sempre via a Maria, certo? Ouvia no quarto, ouvia no caminho do trabalho, ouvia na casa. E eu digo e falo assim, olho firme assim para ela, para Maria lá, aponto o dedo e falo, Maria, ó, para de perturbar, bem meio um pouco meio que nervoso assim, elas relataram para mim. Para de perturbar a Larissa, né? Não aparece mais para ela. Aí a Maria lá nessa conversa, ela disse que ela olha assim para mim, parece que ela não gostou muito, que eu vejo assim a feição dela dar uma fechada assim, mas também não me fala mais nada, né? Aí logo depois da Maria apareceu a Ney. A Ney era uma pessoa, uma amiga nossa aqui, muito chegada, como se fosse da família, e ela pegou Covid e infelizmente ela faleceu em outubro de 2020. E a Ney também, a Ney vem, me abraça, fala, ó, eu tô bem, você só faz um favor para mim, você vai lá, conversa com o Eliezer, que é o marido dela, e fala que eu tô bem, né? Fala para ele só cuidar um pouco melhor do pai dele, que é um senhor já de idade, mas que eu tô bem, tô tranquilo, né? Pode só dar um forte abraço nele e fala para ele que eu estou muito bem, né? Aí também com a Ney também eu abraço, eu choro, né? Bastante assim também, 5 minutinhos ali chorando, abraçado. Aí quando tá assim separando um pouco da Ney, entra um rapaz eles vão ficando, igual eu falei para você. Ninguém foi embora. Vem um rapaz assim e entra, como se fosse no meio assim, para e me olha. Um rapaz moreno, cabelo caracolado baixinho assim, olho castanho. Aí a pessoa que está segurando a minha mão fala assim, você conhece ele? Aí eu falo, não sei quem é esse rapaz. Aí a pessoa que segura a minha mão fala assim, ó, esse aí é o Arnaldo. Aí ele só balança a cabeça assim, dá um sorriso assim e sai. Esse é o único que não fica. E esse também é o único que até hoje eu não descobri quem é, mas ainda eu vou descobrir. Aí ele sai assim, aí vem minha avó Nair. A avó Nair, eu falo vó Nair porque ela é vó da minha esposa.
Mas é avó, né? Tudo é parente, tudo família. Com a avó Nair também eu converso bastante. A avó Nair pergunta do vô Chico, que é o meu vô, que ainda, graças a Deus, está vivo, tem 94 anos. Mas eu falo assim, não, ela pergunta e eu falo assim, não, ele tá dando trabalho, né? Ele dá trabalho. 94 anos, o bichinho não para, quer fazer as coisas, né? Mas tá vivo, né? Tá dando trabalho, mas tá vivo. Tá bom. Né? Converso bastante com ela também nesse sentido. Pergunto da filha, da Maria, né? Ela fala, não, tá tudo bem, né? Pergunto da outras filhas, não, eu falo, tá tudo jóia com eles, tá tudo tranquilo. Aí nisso vem uma senhorinha baixinha, assim, curvadinha, cabelo branco. Aí a pessoa também fala assim pra mim, essa senhora, você conhece quem é? Aí eu olho pra ela, né, cumprimento. Aí eu falo, não, eu também não lembro dessa senhora, não. Aí a pessoa fala assim pra mim, essa senhora, ela é a Filomena. Ela fica sentadinha assim no cantinho. Falei, não, né, cumprimentei e tá. Aí eles todos assim, eles pegam e falam assim, ó, a cirurgia está acontecendo. Eu escutava às vezes me chamar, Fernando, aí eu falava pra pessoa, ó, estão me chamando. Aí a pessoa fala, não, calma que você ainda não vai. Aí eles falaram assim, ó, a cirurgia está acontecendo, você não vai sentir dor nenhuma, tanto agora, quanto eles falam assim, na segunda-feira, se você quiser, você pode movimentar seu braço, você pode mexer seu braço, que você não vai sentir nada, dor nenhuma. Né? Aí eu pego e falo assim, agora você vai sair. Aí antes eles pegam e falam assim, ó, eles começam a fazer umas contas. Eu escuto uns falar assim, ó, 100, 150, né? Não, 100, 120, 50. Aí um grita bem alto assim, 50. Aí todos eles olham assim, aí a pessoa que tá do meu lado, segurando a minha mão, fala assim, ó, mais 50 anos. Você vai voltar para se amar melhor, para se cuidar, tá? Você se cuidando, eles falam desse jeito pra mim, você se cuidando, você se amando, as pessoas vão te amar, tá? Você vai voltar para isso, para você se cuidar e se amar. E aí as pessoas vão te amar também. Aí ele fala assim pra mim, tá vendo aquela porta lá, ó? Ah, perdão. Quando eles falam da cirurgia, todos eles vêm e colocam a mão assim, no ombro. Ó, tá acontecendo e tal, eles vão colocando, todos eles colocaram a mão assim, no ombro assim e tal. E aí ele pega e fala, tá vendo agora aquela porta ali? Eu falei, tô. Aí ele fala, então agora você pode sair naquela porta ali. Aí eu vou caminhando, aí eu pego, abro a porta e só olho assim para trás, assim, eles estão todos me olhando, abro a porta e saio. Nesse momento, quando eu saio, aí vamos lá agora. As 3 estavam no quarto. Minha mãe, minha irmã e minha esposa. A minha mãe só chorava, porque ela não sabia. Por quê? Ela queria que me acordasse, chamaram a enfermeira, porque eu escutava me chamar. Que a enfermeira foi lá e me chacoalhou 3 vezes. Fernando. Entendi. Aí eu escutava. Aí a enfermeira falou, ó, não, fica tranquilo, ele tá vivo. Falava pra minha mãe, ó, ele tá vivo, ó, os aparelhos tá funcionando, ó, o batimento cardíaco tá funcionando. Acontece que a enfermeira falou pra minha mãe, ó, o corpo dele tá aqui, mas a cabeça dele não tá. Isso aí é efeito da anestesia, tal. Daqui a pouco ele acorda e ele volta. E aí elas pegaram, ficaram assim. A minha esposa também ficou olhando. O problema delas não terem filmado, que elas ficaram tudo em êxtase, né? Vamos dizer assim. E aí a minha irmã que me segurava na cama. Como eu me movimentava muito, um braço estava imobilizado. Era esse aqui, né? Estava imobilizado da operação. Esse braço, minha irmã falava que estava solto. Então eu mexia ele, eu fazia os gestos de abraçar,
eu fiz o gesto de abrir a porta, minha irmã falou assim, olha, quando você estava conversando com eles e estava assim, eu estava te segurando, mas eu não estava te segurando, porque assim, o Fernando aqui tem 108 quilos, né? Um pouco gordinho, então é um pouco pesado o corpo, né? A minha irmã falou assim, segurando o seu braço, assim, esse braço que você movimentava, tudo, não tinha... Peraí que o fone caiu. Não tinha peso, né? Não tinha, não tava te segurando normal, assim, tava leve demais. E aí ela fala assim, quando você fala assim, onde eu vou, abra a porta, e você abre a porta, e você fecha a porta, aí ela fala assim, caiu, eu senti o peso, aí eu não consegui te segurar, aí eu soltei você na cama. E aí disse que eu apaguei, dormi, eu fui acordar, era umas 7 horas da noite. Aí elas comentaram as três, falaram assim, ó, nós não vamos falar nada pra ele, vamos ver se ele recorda alguma coisa. Aí na sexta-feira de boa, não falei nada. Aí na sábado de manhã eu tive alta, vim para casa. Aí eu cheguei em casa, tudo tranquilo. Aí sentei no sofá. A minha esposa veio e falou: tá tudo bem? Você lembra de alguma coisa? Aí eu falei assim para ela: olha, eu conversei com a Maria lá. Eu conversei com a Maria, eu tô lembrando aqui que eu falei bravo com a Maria. Aí eu falei assim, mas não é só a Maria, não. Aí eu falei, eu conversei com a Ney, com a Vó Nair, com o meu vô, com a Vó Nair, com o meu primo Luiz, com o Marquinho. E conversei com uma Filomena, né? Conversei, aí elas pegou, ficaram assim, né? Aí o que é, vamos lá. Quando terminou na sexta-feira, a minha esposa veio em casa tomar um banho, né? Chegou lá, foi falar com a minha sogra, que a minha sogra perguntou como tava. Aí minha esposa falou assim, olha, aconteceu um negócio com o Fernando lá, meio que de outro mundo, que eu não sei. Ele falou com um monte de gente, tudo pessoas já falecidas. E ele falou com uma Filomena, só que eu não sei quem é. Aí minha sogra falou assim, você não sabe quem é a Filomena? Falando pra minha esposa. Filomena é a sua bisavó, né? Aí ela, né, ficou assim. Aí veio conversando, do jeito que eu falei pra vocês, eu falei pra elas, tudo isso. Aí a minha sogra mostrou uma foto da Filomena. Primeiro ela falou, como que é a Filomena? Eu falei, a Filomena é uma senhora assim, curvadinha assim, cabelo branco, cruzinha, um chale assim no pescoço. Aí ela falou assim, peraí, foi lá, pegou a foto, mostrou, falou, qual que é a Filomena aqui? Eu falei, essa aqui, ó, né? Tinha várias pessoas. Aí eu falei, essa aqui que falou comigo lá, né? Pela foto. Aí, a minha mãe, meu avô, como eu disse, meu avô morreu em 72, eu tinha 1 ano de idade. Eu nasci em 9 de março de 72, meu avô faleceu. Logo que eu nasci, meu avô faleceu, morreu atropelado aqui em Araçatuba. Aí minha mãe fala assim, perdão, eu inverti aqui, o pai do meu pai que morreu atropelado, mas mesmo assim, né, o meu avô também faleceu nesse ano, 72, que é o pai da minha mãe, que é o Zé Flauzino. Aí a minha mãe fala assim, como é que é seu avô? Como que você fala que você conversou com seu avô lá, como que ele é? Eu falei, meu avô é um senhor alto, cabelo assim, cheio, assim, como se fosse o penteado do Elvis Presley, assim, de lado, olho verde, e ele tem uma pinta aqui no rosto, aqui assim, ó. Esse é a pessoa que eu conversei lá, que falou que é meu avô. Aí ela pegou a foto assim, foi, é esse cara aí, é esse homem aí que eu conversei lá. Então foi isso, né? Isso foi essa experiência. Aí, como eu disse para vocês, o médico falou que eu dei trabalho, né? Sim. Aí passou no primeiro retorno, eu fui e falei com ele. Falei, o senhor falou que eu dei trabalho, né? O que é que aconteceu lá? Aí ele falou assim, não, você
Na cirurgia você acordou, realmente o seu ombro estava muito machucado, era uma coisa mais... Eu achei que ia ser uma cirurgia bem rápida, de 1h30, mas foi 3 horas. Mas você deu trabalho porque você acordou no meio da cirurgia, você queria levantar da cadeira, você queria sair, e aí nós sedamos você de novo, te damos 2 anestesias geral. E depois aí que a gente terminou, logo após você começou a ver a alface, falar que conversou com as pessoas mortas aí, né, mas aí ele falou assim, mas isso aí você não encabula não, que isso aí é feito da anestesia, é que o seu cérebro não para, e isso aí você não se preocupa não, tem nada a ver, vai viver sua vida e esquece isso aí. Mas aí depois eu comecei a perguntar para uma pessoa, para outra, né, pela internet. Aí a pessoa falou assim, cara, se foi feito anestesia, né, por que você conversou só com gente que já foi embora, né? Gente, por que você não conversou, chamou sua esposa, chamou sua mãe? Você conversou só com pessoas falecidas e pessoas que faz muitos anos que você não via, né, pela partida. Aí o pessoal falou, não, você teve uma EQM, tranquilo, foi isso que aconteceu comigo aí. Então, estamos aí, vivendo, tentando aprender um pouco, mas foi isso. Foi uma experiência, assim, digo para você, muito marcante, muito real, né? Porque eu falando com você aqui, vem tudo na mente de novo. Parece que já vai fazer agora dia 12 de 4/12, né? Vai fazer 2 anos. Mas parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, muito recente, muito emocionante, né? Muito forte, o coração aqui tá acelerado, vontade às vezes de chorar um pouco, de relembrar essas coisas boas da vida. E é isso, a gente é evangélico, né? Eu sempre participei da igreja e às vezes, né, assim, abriu muito minha cabeça, mudou muita coisa depois desse episódio na minha vida também, porque eu acho que não é o fim, né? A morte não é o fim. Pelo que eu vivia, né? Pelo que eu vivi, pelo que eu vi, eu creio que a gente agora vai para outro lugar, outra dimensão, você entendeu? E a gente continua vivo, se anular e olhando para os daqui, cuidando, porque não... Né? E aí, como eu disse, a gente é evangélico. Na igreja você aprende que é céu e inferno. Sim. Né? E eu fui pro céu, né? Não sei se foi o céu, né? E aí, vamos lá. Vamos voltando. Aí eu conversei... Não, tranquilo. Eu conversei com meus 2 pastores. Um acreditou, um falou a mesma coisa que o médico. Falou que não, que é efeito da cabeça, que o cérebro não para, tal. E aí, vamos lá. Lembra da Ney? Né, que a Ney pediu. O Eliezer também é pastor. Né? Pastor, né? Batista. E a gente, né, ficava assim, e agora, né? Eu vou, né? E não vou. Mas eu falei, não, eu tenho que ir. E aí eu deixei passar, como eu disse, eu fiz a operação em dezembro, eu fui ver o Eliezer em fevereiro. Por conta também do Covid que ele teve, né? Tava meio restritivo, Sim. Aí eu fui. Aí cheguei lá, tal, conversamos um pouquinho, aí falei, Eliezer, eu vim aqui porque você sabe que eu fiz uma cirurgia e eu queria falar para você o que eu vivi na cirurgia. E exatamente como eu falei para vocês aqui agora, eu falei tudo isso para ele. E aí eu falei, eu vi a Ney, né? A Ney lá, ela veio, me abraçou e pediu para mim vir aqui, te dar um abraço. Aí nós se levantamos, nós se abraçamos também, choramos bastante, eu, ele, minha esposa. E aí ele pegou e falou assim, ó, senta aí. Ele falou assim, olha, uns dias atrás aí,
eu estava aqui em casa e a gente cobra, né? A gente começa a cobrar, por que a Ney, né? Por que a Ney e não eu? Por que Deus? Por que ela foi e eu não fui? E disse que ele estava sentado no sofá e ele começou a questionar Deus assim e apagou. E ele apagou e ele acordou nesse jardim que eu encontrei a Ney. E ele fala que a Ney veio, abraçou ele e falou assim, ó, eu tô bem, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, eu não tenho mais dor nenhuma, eu tô super bem, você só se cuida melhor também. E aí ele falou isso pra mim, então eu vi ela nesse mesmo lugar que você disse que tem esse jardim florido aí e tal, eu vi ela, então eu também acredito na sua história, né? Ele fala, eu acredito em você, é a experiência que só você e Deus, né? Só Deus vai poder te falar por que você teve essa experiência. Aí ele até citou uma passagem bíblica, falando assim, você lembra de Paulo, né? Diz que Paulo viu o terceiro céu, né? Diz que Deus mostrou para ele o terceiro céu, né? Outra terra prometida lá. Então, quem somos nós, né, para querer julgar, falar que é mentira, se é verdade? Se você está falando que viu e viveu isso aí, né, você viveu, e aí é só Deus que vai te revelar um dia qual foi esse propósito. Então eu tô buscando, né, eu sei que eles falaram algumas coisas para mim que ainda às vezes começo a lembrar, mas ainda não está muito nítido. Uma coisa que eu me percebi também, eu fiquei muito mais esperto em números. Eu não sei se foi essa hora das contas lá, se fizeram alguma coisa também, mas números, soma, às vezes eu era meio que devagarzinho, mas agora eu percebi que eu tô mais assertivo, mais esperto nisso aí. E eu acho que depois disso, como eu disse para você, abriu muito a minha cabeça, entendeu? Buscar o conhecimento, respeitar mais as pessoas, né? Ninguém é igual, né? Todo mundo é diferente, todo mundo tem uma história. E aproveitar o que eu tive para, como você mesmo falou no começo da conversa, realmente não é todo mundo que aceita, né? Não é todo mundo que acredita, né? Igual, essa semana retrasada veio um casal aqui em casa, o Wagner e a Fernanda. Muito tempo, amigos nossos aí. O Wagner é espírita. Aí eu relatei para ele. Aí ele me disse uma coisa que eu, né, vamos buscar. Ele falou, não, cara, você viveu isso aí, não tem, né, não tem palavra para falar o que você viveu. Aí ele fala assim, ó, esse Arnaldo aí, o Wagner que falou, esse Arnaldo aí pode ser o seu anjo da guarda. Né? Eu falei, bom, não sei. Eu falei, ainda não sei quem é esse Arnaldo. Aí domingo também eu fui almoçar na casa de um tio meu, tem um primo nosso que chama Armando. Até quando aconteceu o fato, eu perguntei para minha tia se a gente tinha algum parente que chamava Arnaldo, Armando, né? Ela falou, não, tem Armando. Eu falei, não. Aí eu vi uma foto do Armando assim, parece um pouco. Não vou dizer para você que não parece. Parece um pouco o rapaz que eu vi lá. A foto tá bem antiga assim, mas lembra, né? Mas pelo nome ainda não é, né? Porque lá ele falou Arnaldo e aqui é Armando. Então eu falei, não. Mais uma hora eu descubro quem é esse Armando. Então foi isso que aconteceu com o velho Fernando aqui. Perdão. Imagina. Perdão. Fernando, com quantos anos você tinha quando seu avô faleceu? Eu tinha um ano, 2 anos. Um ano praticamente. Deixa eu só pegar uma água aqui. Oh, claro. Deu uma engasgadinha aqui. Aí, pronto, beleza. Então, eu tinha um ano de idade. Seu bisavô, você chegou a conhecer? Que apareceu para você também, né? Não, quem apareceu para mim foi a Filomena, que é bisavó da sua minha bisavó, esposa. sim. Você chegou a conhecer ela?
Eu nitidamente, assim, contato não tive. Eu vi ela uma vez só, quando ela morava em São Paulo. E eu lembro que ela veio aqui uma vez, em Araçatuba, mas muito tempo atrás, só vi, você entendeu? Não tive contato, não tive nada. Ou seja, era quase impossível você conseguir descrever eles assim com essa precisão depois de tanto tempo. Exatamente. E já é uma prova do que aconteceu. Certo. E depois que você teve essa experiência, vi que você mudou bastante o teu pensamento sobre a religião, né? Você é evangélico, né? Isso. Acho que nos evangélicos tem o preceito do sol na terra até o dia do julgamento, né? Isso mesmo. E você entrou em conflito com esse pensamento que você tinha, que agora você viu essa experiência? Então, é o que eu te disse, né? Lembra que eu falei, olha, a gente aprende que é céu, né? Morreu, vai pro céu ou vai pro inferno. Sim. Acabou. E eu entrei sim, né? Por isso que eu falo para você, eu tô buscando, né? Aprendendo mais. Eu dei uma afastada da igreja, tá? Eu acho assim também que igreja somos nós, né? Igreja é o ser humano, né? A gente precisa de uma comunhão, a gente precisa de um relacionamento, precisa. Mas, sabe, abriu muito assim, né? A cabeça tá assim, em outro patamar agora, não tá focado em ficar ali só escutando, né? Só recebendo, vamos dizer assim, né? Eu quero receber e quero ir atrás. E aí eu sempre falo para a pessoa assim, a própria Bíblia fala assim para nós assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E que verdade é essa? Né? Você então, tem que buscar. Exatamente, eu estou buscando. Né? A gente tem que buscar para saber o porquê, né? O porquê. Né? Não pode parar no ponto de interrogação. Então foi isso. Mudou muito a tua cabeça, você começou a procurar outras coisas da espiritualidade. Sim, buscando. Que mudou assim na sua vida, no dia a dia? Você sentiu uma mudança? Sim, eu até depois disso aí, porque eles falaram assim para mim, né? Lá, você vai voltar para se cuidar. Então eu tenho me cuidado, tenho partir aí para fazer uma academia, perder um pouco eliminar um pouco de peso, né, tal. Mas eu acho que o que eu passei, né, lá, o que eu vivi, eu acho que eu ainda tenho algo a contribuir para outras pessoas. Eu busquei, agora recentemente, eu fiz um curso de Reiki. Não sei se você conhece o Reiki. Conheço. E que é a imposição, né, a energia sobre imposição de mãos. E eu acho que é esse o meu caminho também. Depois dessa experiência que eu tive, porque um dia que eu fui no primeiro local aqui, onde começamos, né, buscar e tal, e eu nunca tinha feito meditação também. E aí eu fiz uma meditação lá, na hora lá, coisa de meia hora, 40 minutos, e nitidamente aquela pessoa que segurava a minha mão, toda de branco, essa pessoa, também eu não falei aqui até agora, mas a pessoa que segurava a minha mão, eu não via rosto, tá? Era toda de branco, só via uma luz muito forte. E ela era maior que eu, porque às vezes a minha mão ficava nessa altura aqui, mais ou menos. Então dá de você entender, né, que ela era maior. Sim. E quando eu fiz a meditação nesse dia, essa mesma pessoa, eu estava meditado deitado, e essa mesma pessoa veio e sentou do meu lado, como se fosse... Aí ela sentou naquela posição de meditar, sabe, com a perna cruzada assim. Posição de lótus. Isso, bem aqui perto do meu pescocinho deitado. E ela pôs a mão assim em mim, e ela falou assim para mim, está para começar.
né? Está para começar. Agora você vai começar. Está para começar. Aí, né, eu acordei, levantei lá e falei pra minha esposa, ela falou, tá tudo bem, né? Não, tudo bem e tal. Aí eu falei, a pessoa tava aqui, né, a pessoa de branco tava aqui do meu lado e falou isso pra mim, que está pra começar. Aí eu peguei e falei assim, bom, se está pra começar, né? Aí um primeiro local que eu dei a entrevista, no YouTube também, o Carlos. Aí eu sempre converso com ele. Aí ele falou assim, olha, Fernando, às vezes depois que a pessoa passa por uma experiência dessa, às vezes ela desenvolve uma sensibilidade, às vezes ela fica mais sensível, ou às vezes aí ela recebe alguma coisa para fazer. Eles falaram para você que você ia voltar para se amar mais, que as pessoas vão te amar. E aí você vai, né, e agora escuta isso dela, que está para começar. Mas está para começar o quê? Eu falei, então, aí que tá. Mas aí eu me apaixonei, assim, como se diz, não é se apaixonar, eu se interessei muito pelo reiki. Porque eu peguei e falei assim, eu posso ajudar as outras pessoas. Talvez seria isso, né? Então eu tô indo também para essa parte agora do reiki também. Tentando ver se há alguma coisa. E é interessante que eu vou falar isso pela primeira vez. Nem minha esposa sabe disso ainda. A primeira vez que eu fui no curso de reiki para receber a iniciação lá, né, para as orientações, Sim. eu vi todo mundo de novo. Estavam todos lá. Estavam todos lá. Sem exceção, não faltou ninguém. Não faltou ninguém. Até o Arnaldo. Não, menos o Arnaldo. Menos o Arnaldo. Não. Menos o Arnaldo. Mas a Ney, meu avô, o meu sogro, meu primo, o Marcos, sabe? Eles estavam todos lá comigo. Então é assim, né? Eu tô buscando ainda. Quero saber o que eu vou fazer. Aí eu fiz o reiki. E eu falei, acho que é isso, né? Eu ajudar as pessoas através do reiki. Vamos ver se é isso mesmo. Com certeza, acho que tem 32 anos que eu estudo a paranormalidade, sobrenatural, e eu comecei a acreditar há um tempo agora que a gente não está aqui à toa. Certo. Alguma coisa a gente está aqui para fazer. Uhum. Ainda não consegui encontrar todas as respostas que eu procuro. Certo. O Rogério, a gente continua aí na busca, né, de achar como talvez não seja para a gente descobrir, talvez seja, a gente está insistindo, até que alguém diga e não é para você. Isso. Até lá a gente está indo atrás. Tá certo. Aí, tem outra perguntinha aqui. Você falou com uma moça lá que era para parar de aparecer para a filha dela, né? A Maria, a avó. Maria. A avó. Parou? Isso. Parou. Não apareceu mais. Não apareceu. A Maria, isso também. Eu ia falar para vocês, né? Que é a Maria que eu peço para ela não aparecer mais para Larissa, que é a minha sobrinha. Sim. Ela é neta, né? A avó dela. E aí eu perguntei para Larissa, falei, e aí, você tem visto a Maria? Ela falou, não tenho visto mais. Não apareceu mais, não. Então parou também. Outro fato, né? Interessante. Eu acho que é difícil de ser coincidência. Exatamente, né? Principalmente das pessoas que você chegou a ver, né? Você estava em idade de bebê e você descreveu essas pessoas com perfeição. Uhum. Isso, para mim, também já é uma prova do EQM, com certeza. E a sua sensibilidade aflorou, você viu outras pessoas, você teve sonhos, assim, ouviu voz. Alguma coisa mudou além do normal? Além daquele dia no reiki que você viu tudo reunido de novo, você continuou vendo essas pessoas? Olha, as pessoas eu não tenho visto, certo? Né, a gente lembra delas, mas tem acontecido às vezes algumas coisas aqui na minha casa que eu não sei ainda, estou buscando, igual essa semana mesmo, hoje é sábado, né? Sim. Acho que foi terça ou quarta.
Foi terça-feira. Eu estava deitado no sofá, minha esposa tinha ido deitar já na cama, eu estava assistindo um filme. E aí eu cochilei. Aí eu acordei deitado no sofá. Aí eu escutei, abri o armário, pegou um copo de água, escutei nitidamente. Pegou o copo assim, bateu, sabe quando você põe o copo em cima da pia que faz o barulho assim, né, do copo batendo? Sim. Aí, né, escutei e eu deitado no sofá. Aí eu falei assim, Elias, você não vai vir? Né, porque a sala tem a porta que entra pra sala. Aí eu falei, Eliane, né, você não vai vir? Porque pôs o copo na pia lá, fez o barulho, né, automaticamente a pessoa tem que voltar, né? É. Aí eu falei, Eliane, você não vai vir? Aí não falou nada. Aí eu levantei do sofá, vim aqui na cozinha, não tinha ninguém. Aí eu olhei lá pro quarto, a porta do quarto tava fechada. Aí eu fui lá, minha esposa tava deitada lá na cama. Então, você entendeu? Não sei, né? Não sei ainda quem é, não sei. Mas só foi essa vez ou teve, depois disso, você ouviu outras vezes? Já teve outros episódios, Já né? teve. De sentir alguma coisa, de ouvir também, você entendeu? Tudo pós-EQM. Tudo pós-EQM. Até, eu não sei se... Na casa da minha sogra também tá acontecendo algumas coisas lá meio estranhas também. Só que ainda lá na casa da minha sogra eu nunca vi nada. Mas lá na casa da minha sogra... o ventilador liga sozinho, a televisão. Ontem mesmo ela falou assim que ela acordou, era 7 horas da manhã, o rádio que ela comprou, um rádio novo até, é como se fosse essas caixas de som agora nova, ligou na última altura, só que não tocava música, ficava fazendo uns barulhos estranhos, igual estralando e, sabe, chiados. Sim. Né? Eu falei, ai caramba, né? Não sabia. Lá eu nunca. Ah, não, perdão. Lá eu presenciei também outro dia. A gente foi lá. E aí, ela tem um banheiro no fundo, né? Tem a área de lazer lá e tal. E aí a minha esposa foi no banheiro. Quando a minha esposa foi para ir no banheiro, ela tentou abrir a porta não abria. Não abria, cara. Olha, aquele dia lá pra mim foi assim, foi impressionante. Não abria a porta, não abria. Ela empurrava na fechadura, sabe? Ela movimentava, mas empurrando e não, perdão, é aquela porta sanfonada, sabe? Essas portas. A gente puxava a porta e puxava e não abria, não abria. Aí eu até na brincadeira, assim, eu falei, ô cagão, vai embora, né? Falei assim, né? Vai embora, cagão, deixa a gente em paz. Aí a porta abriu. Minha nossa. Rapaz, aí, esse dia aí, olha, eu vou falar pra você, esse dia aí eu falei, ai. Então, assim, tem algumas coisas, né, acontecendo, igual eu te falei, né? Aqui em casa também, mas ainda não consegui ainda definir certinho, não. Né? Maravilha, Luiz. Aqui o nosso tempo aqui da transmissão está acabando. Certo. Se quiser, se puder, uma oportunidade futura de fazer uma segunda parte dessa entrevista, se você estiver disponível. Tranquilo. Se puder falar sobre o reiki também, numa outra oportunidade. Isso, é muito legal. Não, com certeza, posso sim. É o que eu falei, a gente tá aqui, não é só pra gente, entendeu? Acho que a gente tem que compartilhar e... É o despertar, né? A gente tem aquele livro, Despertar da Consciência, né? Que a minha esposa tá lendo. Então, acho que é isso. A gente tem que despertar e procurar compreender, aprender, né? Nada de julgamento. É igual você falou no começo, né? Se não servir para você, fica na paz, escuta e, né? Quiser perguntar alguma coisa, a gente tá aqui para... Ninguém sabe tudo. Eu acho que nessa vida ainda ninguém sabe tudo, né? A gente é partes, e cada parte vai somando uma com a outra e vai transferindo para aprender um pouquinho de cada um. Com certeza.
É isso aí, pessoal. Vocês viram aqui a entrevista com o Luiz, teve uma EQM real, ele prova isso com documentos médicos, tudo. Isso. Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você tem uma pergunta para o Luiz, pode passar para a gente na entrevista, a gente entrega para o Luiz. Quando ele quiser, ele responde aí com a gente, com certeza. Se quiser, posso dar meu WhatsApp? Não é melhor não, que senão vão te sacanear. Tranquilo. A gente repassa para você as perguntas. Tá certo, tá certo. A gente vai falar sobre o reiki. Muito obrigado pela entrevista. Pessoal, vai ter os recadinhos aí da Kari e da nossa assistente. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo, né? Gratidão por você. Te agradeço aí por contar a sua história para a gente. Amém. Muito obrigado. Valeu. Tchau. 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 Obrigadão.